Olá, gente! Vamos lá para mais uma aula do nosso componente curricular Bacteriologia e Micologia comigo, professora Elvia. Então, na aula de hoje eu irei abordar alguns aspectos relacionados às doenças microbianas. Dentre as condições que as doenças microbianas elas podem causar no nosso organismo são as erupções e lesões na pele. Porém, muitas vezes, essas lesões, elas não necessariamente vão indicar uma infecção cutânea. Às vezes, ela poderia estar associada a outras condições sistêmicas que poderiam estar afetando também os órgãos internos. A gente tem aqui um panorama geral de como que seriam essas lesões que acontecem na pele. Elas poderiam ser, aquelas pequenas, onde formam apenas uma vesícula com alguns fluidos produzidos pela própria pele. Elas poderiam ser também com uma formação de bolha, ou seja, esse fluido, que foi acumulado, ele acabou crescendo, aumentando, e o seu diâmetro ele já vai aí maior, ou aproximadamente 1 centímetro. Existem também as lesões, que são as lesões que são chamadas de mácula, ou seja, são lesões mais planas e avermelhadas. E aí não necessariamente elas vão ter a presença de fluido. Temos ainda as lesões que são mais elevadas, que são chamadas de pápulas, e quando elas contêm pus, elas são chamadas também de pústulas. Então, essas lesões que acontecem na pele, elas podem ser classificadas de diferentes formas, de acordo com o seu constituinte, seja fluido, seja pus ou seja apenas uma vermelhidão. Nós temos aqui 2 gêneros de bactérias que são extremamente comuns em doenças associadas à pele, ou seja, em infecções que acontecem na pele, que são Staphylococcus e Streptococcus. Nós temos aqui linhagens de coagulases negativas, como a Staphylococcus epidermis, que é muito comum viver na superfície da pele, mas em grande quantidade ela pode causar uma infecção. Aqui, nessa estrutura, seria o biofilme e aqui a superfície do catéter. Então, aqui em amarelo seriam as bactérias aderidas. E aqui seriam bactérias, a maioria das bactérias que produzem um limo que não é visível sob o biofilme. Então, naturalmente, no organismo, já existe esse biofilme, que são alguns micro-organismos que servem para proteger a estrutura, algumas estruturas do corpo, e acima desse biofilme pode ter a proliferação de algumas bactérias, e entre elas a Staphylococcus. Nós temos ainda uma condição que ela é bem comum, que é o impetigo, que ele tanto pode ser provocado através da Staphylococcus aureus como a Staphylococcus pyogenes. Ele pode vir não bolhoso, que seria a forma mais comum, e o patógeno normalmente entra na pele através de pequenas rupturas ou ferimentos. Essa infecção ela também pode se espalhar para áreas adjacentes pelo um processo denominado autoinoculação, ou seja, não é necessário nenhum esforço ou ajuda para que isso aconteça, é o próprio organismo que consegue espalhar, ou melhor, a própria pele. As lesões, elas rompem-se e formam também crostas de coloração clara, e antibióticos tópicos são aplicados em alguns casos, mas as lesões também elas têm a tendência a curar-se sem tratamento e também sem deixar cicatrizes. Aqui a gente tem a lesão causada por impetigo, geralmente próximo à região da boca, mas também pode aparecer em outras áreas da pele, do rosto. A gente tem aqui agora o impetigo bolhoso, que ele é causado por uma toxina estafilocócica, ou seja,
essa bactéria, né, a Staphylococcus, ela também consegue produzir toxinas e causa uma lesão, né, que é através da síndrome da pele escaldada. Então, já é uma diferença entre o outro tipo de impetigo. As toxinas, elas provocam a separação das camadas cutâneas, por isso que ela vai aqui, ó, despelando, ou sofrendo esse processo, né, de esfoliação. Surtos de impetigo bolhoso são um problema frequente em berçários de hospitais, onde a condição é conhecida como pemfigo neonatal, ou impetigo do recém-nascido. Então, por conta de muitas pessoas, né, também estarem próximos, aí tem a questão da imunidade do bebê, que é, na verdade, um pouco menor, né, quando comparada ao adulto. Enfim, aí o seu organismo ele fica mais propenso a essas condições. A gente tem ainda aqui a Staphylococcus pyogenes, que pode infectar a camada dérmica da pele, causando a eripsela. Então, aqui já seria uma condição, outra condição. E aí, vai apresentar erupções formadas por manchas, né, avermelhadas e bordas elevadas. A doença ela pode progredir e causar a destruição dos tecidos locais ou, né, atingir a corrente sanguínea, causando a sepse. Então, quanto mais essa bactéria ela conseguir se disseminar no organismo, ela vai, né, nesse caso, se proliferar por outras regiões. Como, por exemplo, aqui, ó, ela pode chegar até a garganta. Algo que é muito comum é a febre alta. E a S. pyogenes, ela é muito sensível aos antibióticos beta-lactâmicos, sobretudo a cefalosporina. Então, aqui, né, tem uma imagem de lesões de erisipela, causada por toxinas produzidas por Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. Então, é uma das classificações, né, dos Streptococcus. Aqui a gente tem a faceite necrosante, causada por um Streptococcus do grupo A também. Ele pode destruir um tecido tão rapidamente quanto um cirurgião poderia removê-lo, e as taxas de mortalidade decorrentes da toxicidade sistêmica podem também se exceder. Então, realmente tem uma formação de bolhas, e aí ela vai aumentando e vai desprendendo, né? Essas bolhas elas vão fazendo com que a pele vá desprendendo. Aqui a gente tem a dermatite por pseudomonas, né? A água quente, ela faz os folículos pilosos se abrirem ainda mais, facilitando a entrada dessas bactérias. Então, o que acontece? Naturalmente, a gente pode ter o costume de acabar lavando o rosto, por exemplo, com água quente pela manhã, e aí isso vai abrindo os folículos, ou seja, vai abrindo os poros também da pele, não só do rosto, mas de qualquer parte do corpo. Isso aí faz com que haja, né, uma propensão maior para que a bactéria ela consiga invadir o corpo. Uma dos principais, né, afetados são os nadadores. E aí os nadadores que participam de competições frequentemente, eles sofrem de otite externa, ou ouvido de nadador, dolorosa infecção do canal auditivo externo que leva ao tímpano, normalmente causada por pseudomonas. Então, assim, otite nada mais é do que uma inflamação / infecção que acontece no canal auditivo. A gente tem ainda outra condição que é bastante interessante, que é a acne cística nodular, que ela é caracterizada por nódulos ou cistos, os quais eles são lesões inflamadas preenchidas por pus localizadas profundamente na pele. Então, muitas vezes, aquela acne que a gente julga ser só o pus ou uma secreção, pode ter ali a presença também de bactérias, como por exemplo a Propionibacterium acnes. E aí essas lesões, elas além de causar, né,
cicatrizes na face, elas também afetam o psicológico da pessoa que acaba sendo acometida, porque acaba também com a autoestima daquela pessoa. A gente tem ainda as dermatomicoses, né, como aquelas que afetam os fungos, né, que afetam pelos, pele e unhas, como os tricofiton. Tem os microsporum, que eles vão infectar apenas pelos ou pele, e os epidermófiton, que afetam apenas a pele e as unhas. Então, cada gênero, ele tem ali uma afinidade por uma estrutura do organismo. A gente tem aqui algumas lesões, né, como por exemplo, a que é causada, né, pela Tinea Barbi, que ela forma, né, essa estrutura toda arredondada, que é a tinea. E aqui tem o pé de atleta, que é muito comum, que é aquela popularmente conhecida como frieira. Tem a presença, né, desse fungo. A gente também tem aqui outra condição, que seria a candidíase, né, candidíase oral, mas também ela pode ser a candidíase vaginal, e ambas são causadas pelo crescimento excessivo da Candida albicans. E o que acontece? É normal que recém-nascidos e crianças, eles acabem tendo, né, a candidíase, principalmente a oral, justamente por conta ainda de uma instabilidade no sistema imunológico dessas crianças. No caso das vaginites, que aí já seriam em adultos, é devido à questão, né, também de relações sexuais. Mas aqui, como o foco é a candidíase oral, ou também conhecida como sapinho, ela é muito comum em recém-nascidos e crianças, mas também ela pode ocorrer em adultos. Tem também a conjuntivite, que é causada pela Chlamydia trachomatis, que é uma bactéria que cresce somente como um parasita intracelular obrigatório, então ela só vai se desenvolver se for em outro organismo, ela não vai se desenvolver na natureza aleatoriamente, ela precisa sim de um organismo para poder crescer e se desenvolver. A gente também tem aqui o tracoma, que é uma infecção ocular grave, provavelmente a maior causa isolada de cegueira por uma doença infecciosa. A gente observa aqui toda a estrutura, né, interna da pálpebra, muito inflamada, muito infeccionada. Aqui, outra estrutura aqui, ocular, muito inflamada, muito infeccionada, causada também pela Chlamydia trachomatis. E aí a gente também tem algumas bactérias que afetam o sistema nervoso. Até então a gente tá falando de pele, né? E aqui a gente tem a Neisseria meningitidis. Quais seriam os sintomas, né, da meningite? Febre, cefaleia, rigidez na nuca. Então, aquela tensão na nuca é muito comum. Cefaleia, dor de cabeça, né, comumente conhecida como dor de cabeça. E febre por conta que tem a presença de algo estranho no organismo. Pode acompanhar náusea, vômitos, e também poderia progredir para convulsões. Os sintomas da meningite meningocócica são causados principalmente por uma endotoxina que é liberada pela Neisseria. E aí, também a gente teria aqui a meningite por Streptococcus pneumoniae, é menos comum que a meningite pneumocócica, onde o Streptococcus pneumoniae, assim como a Haemophilus influenzae, são habitantes, né, comuns da região nasofaríngea, mas eles têm uma certa capacidade de migrar também, né, para o sistema nervoso. A gente tem ainda aqui o tétano, né, que o agente causador do tétano é o Clostridium tetani, que é um bastonete, é uma bactéria, né, um bastonete gram positivo.
anaeróbico obrigatório, formador de endósporo. Ele é muito comum em solo contaminado com fezes de animais. E aí, o que é que acontece, né? Os sintomas do tétano, eles são causados por uma neurotoxina extremamente potente, a tetanospasmina, que ela é liberada após a morte e a lise das bactérias em crescimento. Então, acaba causando um problema no sistema nervoso. E essa daqui é uma imagem de um quadro que foi pintado há alguns anos, que mostra um caso avançado de tétano. E aí o que era que acontecia? As pessoas, quando eram infectadas pela Clostridium, era como se o seu corpo ele fosse sofrendo ali um enrijecimento involuntário, e aí a pessoa ela ia se tensionando por completo, devido à presença dessa neurotoxina. A gente tem ainda o botulismo, que é uma forma de intoxicação alimentar, é causado pelo Clostridium botulinum, a mesma família, mesmo gênero, na verdade, do Clostridium tetani, e ele é um bacilo gram-positivo, anaeróbio obrigatório e formador de endósporos também. Ele também é encontrado no solo, em sedimentos aquáticos. Essa toxina botulínica, ela é destruída pelo método mais comum de cozimento, que é ferver o alimento. Então, alimentos contaminados, eles não passam a bactéria, não vão transmitir a bactéria, caso tenham sido fervidos, e pode ocorrer uma paralisia flácida progressiva de 1 a 10 dias, e podem também morrer, os pacientes morrer de falha cardíaca e respiratória por conta dessa intoxicação. O botulismo ele ainda causa náuseas sem febre, podem anteceder os sintomas neurológicos. Os sintomas iniciais eles podem incluir visão borrada ou dupla, dificuldade de deglutição. O tempo de incubação ele vai variar, mas os sintomas eles aparecem logo depois de 1 ou 2 dias. A gente tem ainda a hanseníase, causada pelo Mycobacterium lepre, provavelmente é a única bactéria capaz de crescer no sistema nervoso periférico. Áreas da pele que perderam a sensibilidade e estão circundadas por uma borda de nódulos. Então, assim, essa é uma das condições, que atualmente ela está mais controlada, que é a lepra, por muito tempo foi bem difícil de controlar, mas hoje os casos são muito inferiores, a quantidade de casos que existem, e é uma bactéria que ela fica instalada no sistema nervoso. E a pessoa ela vai perdendo a sensibilidade na pele. E era isso, gente, que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula, algumas doenças microbianas associadas a bactérias e fungos. E até breve.